Olá para todos vocês. Mais uma vez me encontro aqui no Psicanálise de hoje para trazer um tema, um texto freudiano que chama Caminhos da Terapia Psicanalítica, que é de 1919. Esse texto, essa ideia de fazer esse programa surgiu a partir de uma aula que eu fiz e o professor indicou esse texto, eu li esse e alguns outros também, que eu também vou ler e fazer um resumo, um apanhado geral do material e trazer para se tornar um programa para que possa contribuir cada vez mais com a nossa compreensão sobre a psicanálise, sobre algumas etapas, né, que acabam passando batido. As escolas ensinam a psicanálise, mas esses detalhes a gente aprende em alguns cursos, nas literaturas, né? Existem alguns cursos específicos, muito bons, por sinal, com professores muito bem capacitados sobre o tema, né? Com anos de estudo da psicanálise. Né? Então, acho que tem várias escolas, mas faço alguns estudos na Casa do Saber, mas existem outras, né? ESP, que também é muito boa, né? E que logo estarei fazendo alguns cursos por lá também. Mas esse texto, né, Caminhos da Terapia Psicanalítica, que o Freud escreveu, ele foi apresentado num congresso internacional de psicanálise em Budapeste e havia ali vários chefes de estados, né, de vários países, Alemanha, Áustria, Hungria, e teve assim como objetivo central, né, o contexto, né, desse encontro, desse congresso, né, era falar dos desafios da psicanálise, dos analistas, né, dos psicanalistas ali do momento, para o desdobramento da Primeira Grande Guerra Mundial. Havia naquele determinado momento uma camada, a camada mais pobre da sociedade, que necessitava de um atendimento nessa área da saúde mental. Né? E o Freud já antecipa, né, profetiza nesse congresso a necessidade de um serviço público gratuito para que pudesse dar um atendimento para essas pessoas. Né? Então, dali do congresso, né, dessa grande reunião com especialistas, médicos, chefes de Estado e tal, surgiram 12 clínicas gratuitas em vários países, né? Londres, Budapeste, Viena, Berlim. E nesses lugares, né, algumas pessoas que faziam parte ali do círculo do Freud acabaram indo para essas localidades fazer esse trabalho de atendimento dessas pessoas que necessitavam desse atendimento para a saúde mental. Né? Então, entre elas estavam Melanie Klein, Ernesto Jones, Firenze, Hans Sachs, Carl Aben, entre vários outros, né, que se disponibilizaram, que aceitaram o desafio e foram abrir clínicas, institutos, instituições e tal para atender essa demanda. Espero que esteja gravando, né? Atender essa demanda da sociedade, né? Principalmente os mais pobres. E o Freud, ele inicia o discurso dele dizendo que ele nunca se orgulhou da completude e o fechamento do nosso saber e de nossas habilidades em relação à psicanálise. Que ele estava disposto, né, a propósito, a admitir isso tudo, né? A incompletude do, do conhecimento sobre a psicanálise, sobre o comportamento humano. Estava aberto a novas técnicas. E ainda hoje existe vários outros caras, né, professores, tal, doutores da psicanálise que defende os seus teóricos, né, dizendo que o Freud era um cara que não tinha
não tinha vez com ele. Ele era radical no que diz respeito à técnica. Não, ele era radical no que diz respeito à psicanálise, à técnica psicanalítica, a técnica da psicanálise, desde que fosse um método diferente, mas que tivesse como base a psicanálise, ele não era contra, não. E ele estava aberto a aprender coisas novas, a mudar procedimento, substituir as técnicas que já existiam por outras, né? Desde que atendesse às necessidades das pessoas na clínica, né? De acordo com ali o momento atual, né? Bom, vale lembrar que o contexto era o fim da Primeira Grande Guerra Mundial e os desdobramentos que com ela vieram, né? Então passa-se a ter uma nova realidade, né? E a psicanálise precisava atender essa demanda. Como vivemos a pandemia, né? Acabou a pandemia, pós-pandemia, muita coisa aconteceu, por mais negacionistas que as pessoas sejam, né, em relação à pandemia, ela trouxe desdobramentos para a saúde mental, tanto durante quanto depois. Então, há uma necessidade de uma nova forma de atender, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do pós-pandemia, né? Essa guerra entre quem veste camisa amarela da seleção brasileira e quem veste vermelha, né? Isso nunca foi tão latente. Houve uma época no Brasil onde havia direita e esquerda e centro e todo mundo vestia a camisa amarela da seleção brasileira para torcer pela seleção brasileira numa Copa do Mundo, né? E hoje não. Hoje muitos não se sente feliz ou confortável, né, se é a palavra, usando uma camisa amarela. Eu, por exemplo, tenho seríssimas restrições em relação a isso. Talvez um dia eu volte a usar a camisa amarela, se é que um dia eu já usei. E aí, a pandemia, vários desdobramentos, né? Acho que as pessoas ficaram mais individualistas. Então, ao invés de pensar em ter filho, estão comprando esse bebê reborn, né? Então, isso é desdobramento do pós-pandemia. E como atender essas pessoas, né? Essa é a realidade. E aí ele vai falando do método, né? Como os pacientes neuróticos eram tratados, né? Então ele falava que, né, levar o doente neurótico a conhecer as moções recalcadas e inconscientes existentes nele, né? E aí, dessa forma, revelar para ele as resistências que atuavam nele contra multiplicação, né, ampliação do seu conhecimento sobre ele mesmo, né? Então esse era o propósito da psicanálise, né? E a tarefa do analista é conscientizar o camarada, né? Falar para ele, olha, a nossa tarefa se dá pela conscientização do recalcado e a recoberta dessas resistências, a descoberta, né, dessas resistências. Recoberta é um ato falho. Depois eu posso trabalhar isso na minha análise. Então, só isso, né, já é bastante positivo, né? Só que havia mais necessidade. A gente não estava lidando só com histeria, fobia, obsessão, né? Havia uma nova demanda. Estresse pós-traumático, né? O TPT, transtorno de estresse pós-traumático. É um trava-língua, transtorno de estresse pós-traumático. Mas a gente tem que deixar o paciente resolver por si só as suas resistências que foram reveladas, né? Mas, durante esse período, será que a gente não
não pode, de alguma maneira, oferecer uma ajuda que vai além, né, dessa transferência, talvez fosse útil, rápido, eficaz, né, colocar esse paciente numa situação psíquica onde ele pudesse encontrar um pouco mais rápido a solução desse conflito que ele está vivendo, desse estresse que ele está vivendo, né? Isso não é só do pós-guerra, são várias situações. Então ele precisa, né, ou precisava passar por isso para encontrar a solução que vem dele, né? Além das variáveis externas, né? E a gente não poderia intervir nessas variáveis. A transferência, ela possibilita muitas variáveis entre o analista e o analisando, além de ser justificada por sua própria natureza, né? Ela é real, ela é honestamente justificada. E o Freud dizia que isto já abre as portas para novos debates sobre as técnicas analíticas, né? Essa relação paciente-analista. Então, Freud disse o seguinte: o método analítico, né, abre aspas, deve, na medida do possível, ser executado na privação, na abstinência, fecha aspas. E aí, por abstinência, né, a gente não entende a falta de satisfação, de prazer. Isso se torna um problema, né, para conduzir a própria análise. E também não é para entender como na linguagem popular, né, como abstinência sexual. Mas é algo além disso. É diferente de tudo isso que a gente leu aqui. Tem mais a ver com a dinâmica do adoecimento e do restabelecimento. Ou seja, o analisando sai do adoecimento e se restabelece com as suas próprias forças sem que o analista interfira nisso, a não ser fazendo análise. Essa é a interferência nossa. Aí o Freud lembra, né, esses participantes do congresso, né, o 5º Congresso Internacional de Psicanálise, em Viena, né, Budapeste, nem lembro mais, que foi logo após a Primeira Guerra Mundial. Como que o paciente adoece? Por meio de um impedimento, e os seus sintomas lhe prestam um serviço de satisfações substitutivas. E a cada evolução, a cada melhora do paciente, retarda a velocidade do restabelecimento e diminui a força motriz que impele para a cura, diz Freud. Não podemos deixar de lado a força motriz, essa força que move o paciente a se restabelecer, a viver. Essa força é fundamental para a cura. Cura ou restabelecimento ou transformação. Entenda a cura dessa maneira. Então, o Freud vai entender que pode até parecer cruel, né? Mas é fundamental cuidar para que o sofrimento do paciente não termine antes da hora. Se os sintomas forem reduzidos, é preciso reerguer em algum outro ponto, outro lugar, como uma privação sensível. Caso contrário, corremos o risco de nunca alcançarmos uma melhora considerável, diz o Freud. E aí ele aponta 2 perigos, né? Um primeiro, né, ele vai dizer que o analisando neurótico, que foi abalado pela análise, ele vai se esforçar com vontade, com toda a vontade, para criar novas satisfações substitutivas para suprir a redução, a diminuição dos sintomas. Esse é o primeiro perigo, né? Criar novas satisfações substitutivas para suprir a diminuição dos sintomas. Satisfação que não tem a característica do sofrimento. Talvez, né? O analisando vai se valer da poderosa mobilidade da libido, parcialmente liberada, para investir nas mais variadas atividades, preferências, costumes. Também o que já existia antes, e vai elevar, dessa forma,
as satisfações substitutivas. Por exemplo, academia, barzinho, terapias das mais diversas, igreja, beber socialmente, consumo exagerado, sexo exagerado, jogos de azar, apostas. Você vai gastar o seu tempo e a sua força em outras coisas que não aquela que é necessária para que você possa melhorar. Sempre vai encontrar novas distrações, por onde essa energia vai escoar. E essa energia é necessária para o seu tratamento. Ela é para você melhorar daquilo que você quer melhorar. E um detalhe é que o analisando vai da maneira mais como é que eu posso dizer? Malandramente, né? Vai manter em segredo isso. Cabe ao analista sacar o que está acontecendo, que tem desvios, né? E exigir, né, no bom sentido, a renúncia disso. Mesmo que essa distração seja inofensiva. Um barzinho, o que é um barzinho? Nada. O que é uma academia? Nada. Diante de um outro tipo de sintoma mais agressivo, né? O que é beber socialmente? Nada. O que é consumir, ir no shopping, comprar várias coisas? Trabalho, ganho meu dinheiro. O que é acordar 4 horas da manhã para ir para a academia? É saudável, não é? Para ir para o yoga, para massagem, para... Tudo isso é muito bom. Não estou dizendo que são erros, né? Mas quando isso se torna o seu objetivo maior do que o seu próprio tratamento, aí tem algum problema. E aí, esse cara que está quase curado, ele pode se desviar para caminhos menos tortuosos. Um homem, por exemplo, né? Pode entrar rapidamente numa relação com alguém. Tudo isso pode parecer inofensivo, são desvios inofensivos, né? Substituições inofensivas. Para o Freud, né, um casamento infeliz e o sofrimento corporal são as manifestações mais comuns numa neurose. Elas vão alimentar a consciência de culpa, a necessidade de punição. A consciência de culpa exige a necessidade de punição. É um masoquismo que faz o neurótico, né, se apegar a casar com a neurose ou com um sintoma neurótico, né? Eu sou assim mesmo, eu olho se fechei a geladeira 30 vezes antes de sair de casa, é da minha personalidade. Eu adoro carregar esse fardo, para mim eu até relaxo. Então a escolha rápida, né, infeliz de uma relação faz com que essas pessoas se punam. É uma doença orgânica de longa duração e faz com que eles aceitem como uma forma de punição. Eu estou sendo punido pelo destino. E cabe ao analista, mais uma vez, ser enérgico contra essa satisfação substitutiva prematura. O segundo perigo, né, é quando o analisando procura satisfação substitutiva na própria análise dele, na relação transferencial com o analista. Ou seja, buscando uma recompensa por tudo que ele vem recusando, abrindo mão. Né? Tirei tanta coisa da minha... Tá bom, cara, eu faço exercício, fazia 8 vezes por semana, estou fazendo 4. E agora, o que eu ganho em troca? Eu não sou o seu pai nem a sua mãe, e nem você é o meu cachorrinho para ganhar um biscoito quando você consegue sentar. Ou quando você tira nota boa na escola e o papai ou a mamãe dá uma bicicleta, né, leva para passear, compra uma chuteira nova, compra uma bola, compra a boneca que você queria. A análise não é para isso. Não tem que ter troca. Nenhuma troca com o analista tem que ser feita.
Não adianta se esforçar ao máximo para renunciar, para querer algo em troca. Não vai haver. O analista, ele se envolve nos casos, ele acaba cedendo, ele acaba concedendo. Poxa, eu não consigo ir hoje às 3, pode marcar para amanhã às 4? Puta, eu não vou conseguir amanhã às 4, pode ser na quarta às 1, pode. Tal. Puta, cara, nem tive, não consigo. A gente até acaba, por um momento, cedendo, né? Para algumas pessoas a gente entende a necessidade de trocar horário, para outras que já começam a complicar, você para de fazer porque isso já parece uma compensação, né? Parece um abuso da parte é uma dificuldade que ele mesmo criou para ele, né? Para o restabelecimento dele. Então, quando a gente concede demais, a gente está cometendo um erro econômico, né? Que acontece em algumas outras formas de terapia. Por exemplo, né, um erro econômico comum é tratar o paciente com muito mimo, deixando ele sempre numa situação confortável, onde ele se sente no paraíso, e aí ele sempre vai voltar para alcançar aquele estado de nirvana, né? Se sentir bem, é tão bom estar lá. Tem gente que fala isso da igreja, de retiros espirituais, né? Nossa, não queria mais voltar, é tão bom estar lá, que coisa maravilhosa. O difícil é lidar com você mesmo, né? Não são as pessoas, depois tem que voltar para a sociedade, enfrentar as pessoas. Não, enfrentar você mesmo, com seus problemas, com seus traumas, com seus caos internos, com a dificuldade que você tem às vezes para fazer o que tem que ser feito, né? Então, se a gente age dessa maneira, né, a gente analisando, o analista em relação a analisando, com mimo, com muito cuidado, cedendo demais, né, ele não vai se sentir forte, capaz para enfrentar a vida. É necessário o analista privar o analisando de todas essas formas de troca. Não tem essa de, preciso tomar, tenho que você me atenda, quero que você me atenda agora, me arruma um horário agora, urgente. Cara, às vezes é melhor deixar a pessoa no vácuo, na falta. Resolva o seu problema, sem a minha ajuda. Você quer só, às vezes, fazer de conta de que está lidando com um problema na análise, mas o que você quer mesmo é um afago. É alguém para escutar a sua queixa, né? Pode parecer cruel, mas é o que deve ser feito, né? O Freud já dizia, no tratamento deve-se manter a falta. O paciente não é propriedade do analista. Não é propriedade privada do analista. A gente não deve guiar paciente para nenhum lugar, ao nosso bel prazer, formar o destino do paciente, impor as nossas ideias para o paciente. Eu não sou Deus para formar o paciente à minha imagem e semelhança. O trabalho de analista é ajudar as pessoas, cara. Seja ela quem for, é ajudar as pessoas, sem nenhuma interferência na sua subjetividade, nas suas peculiaridades. Analisando não é para ser educado, para ser como eu, educado para ser como eu, mas para a sua própria liberdade e busca e concretização do seu modo de viver, que te traga paz interior e felicidade. Então, o Freud pensava o seguinte, cara, as mais diferentes formas de neurose não podem ser tratadas com a mesma técnica. Ele entendeu isso. A psicanálise não conseguiria dar conta do número excessivo de pessoas das camadas mais necessitada, os pobres de vários países.
E aí o Freud chamava atenção, vamos criar novos espaços, novos institutos, novos lugares para que essas pessoas possam ser atendidas, para que seja possível. Vamos ampliar o número de atendimento. Ele alertava para a possibilidade do pobre ter a mesma condição de assistência à saúde mental, como já era possível numa cirurgia de emergência. E ele falava que as neuroses não são menos ameaçadoras que a tuberculose e que não poderia deixar a cargo do doente a busca pelo tratamento. Cara, que impressionante isso. E ele falava, vamos construir instituições, institutos de formação, onde trabalharão médicos de formação psicanalítica, que através da análise vão manter capazes, diante da resistência, né, à produtividade, homens que, do contrário, se entregariam à bebida, mulheres que ameaçam sucumbir diante do peso das renúncias, dizia o Freud, e as crianças, que têm diante de si apenas a escolha entre a selvageria e a neurose. E que todos esses tratamentos fossem grátis, gratuitos. Freud foi um profeta das boas novas da saúde mental, dos CAPs da vida, das instituições que têm clínica social por preço baixíssimo e atendendo até pessoas de graça em muitos casos. E aí ele abre espaço para a criação de novos métodos. Tanto que Klein, Ferenczi, né, foram protagonistas de novos métodos de atendimento que até hoje é falado e é utilizado. É assim, né, diante do desafio, que a psicanálise se apresenta. Ela não está fechada. É assim que vai surgir novos caminhos, novas técnicas, para dar condições de vida melhor para as pessoas que estão sofrendo. E seja qual for ela, né, essa técnica, esse caminho, uma coisa o Freud tinha como certa, abre aspas, que as partes mais eficazes e importantes certamente serão aquelas emprestadas da psicanálise, livre de qualquer tendência ou interesse pessoal. Essa é por minha conta. Ele para na tendência. Bom, encerro aqui esse programa, agradeço e logo trarei mais alguma coisa nova para a gente poder pensar, estudar, refletir, viajar, comentar, criticar e assim por diante. Peço que curta, que compartilhe, que divulgue, que escute o programa, que faça comentários, que vote lá, que coloque uma estrelinha no podcast que você escuta, ou que curta no YouTube, né? Faça o que for necessário fazer para ajudar esse programa a ir para mais pessoas, certo? Eu agradeço por esse dia e muito obrigado pela tua audiência. Valeu, até mais.